Então, pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo que na verdade é reagindo à explicação dada por esse pastor acerca do que está escrito em Mateus 24:36, quando o Senhor Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Ou seja, Jesus estava falando acerca do dia da sua volta, e ele disse que daquele dia e hora os anjos do céu não sabem, e nem ele, o Filho, mas unicamente o Pai, demonstrando assim que ele, Jesus, não é onisciente. E isso gera muitas interrogações nas mentes dos crentes, porque o sistema religioso ensina que Jesus é Deus, e por ser Deus ele tem que ser onisciente e automaticamente saber o dia da sua volta. E ele disse em Mateus 24:36 que não sabe. Então esse pastor, interrogado acerca disso, deu uma resposta, mas eu não concordei com a resposta que ele deu, não fiquei satisfeito. Vamos ver o que foi que ele respondeu, depois eu volto para comentar. Quando Cristo disse em Mateus 24:36 que ele não sabia o dia e a hora da sua volta, ele fez esta afirmação em sua condição encarnada. Na sua condição encarnada, o Cristo divino se autolimitou certos aspectos de sua divindade. Agora, depois que Cristo volta ao céu e assume totalmente a sua natureza divina, obviamente preservando a sua natureza humana, hoje é divino humano, atualmente Cristo já sabe sim o dia e a hora da sua volta, como lemos aqui, como deduzimos com a leitura de Colossenses 2:3. Falando de Cristo, o texto diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja que o Cristo glorificado possui conhecimento de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E por isso ele sabe sim hoje o dia de sua volta. Antes não o sabia porque ele estava autolimitado por sua encarnação. Então, essa explicação que ele deu, justificando o fato de Jesus não saber o dia da sua volta, porque estava como homem, na sua condição encarnada, eu não concordo, porque primeiro que a doutrina da encarnação, ela não é bíblica, mas esse não é o assunto no momento. Mas eu quero ficar com a questão que ele disse que depois de glorificado, de ter ressuscitado dentre os mortos, o Senhor Jesus agora sabe o dia da sua volta, da sua vinda gloriosa. O problema é que em Atos 1, versículo 7, o Senhor Jesus, depois de interrogado por seus discípulos se naquele tempo ele restauraria já o reino a Israel, ou seja, se ele voltaria naquele tempo, na geração ainda dos apóstolos, o Senhor Jesus disse: não vos pertence saber os dias nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus reafirmou, glorificado, já ressuscitado dentre os mortos, que esse assunto da segunda vinda de Cristo é de competência exclusiva do Pai. Ou seja, Jesus ainda não sabia, mesmo glorificado, qual o dia da sua vinda, porque isso é de competência exclusiva do Pai. Atos 1:7, ele reafirmou o que havia falado em Mateus 24:36. E em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, já no comecinho do livro, o texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ou seja, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, Jesus já estava glorificado, Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, estava com um corpo imortal, e mesmo assim ele continuava limitado no conhecimento. Ele não tinha se tornado onisciente depois de ressuscitar dentre os mortos, porque em Apocalipse 1, versículo 1, diz que a revelação que ele entregou ao anjo, o anjo entregou a João, ele recebeu do Pai.
recebeu de Deus, assim como também em Atos 1:7, ele disse que esse assunto continua sendo de competência exclusiva do Pai, como havia falado em Mateus 24:36. Então, essa explicação de que depois que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos no corpo glorificado, ele agora sabe o dia da segunda vinda, essa explicação não convence porque ela não é bíblica, está em desconformidade com a Escritura. Então, que Deus abençoe a todos e essa explicação desse pastor não justificou o fato de Jesus ter dito em Mateus 24:36 que não sabe o dia da segunda vinda porque estava na condição de encarnado. Essa doutrina da encarnação já disse, não creio nela, mas não é o assunto agora. Então, ele não sabe é porque ele não é Deus, ele não é onisciente. Só quem é onisciente é o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz.